Olá, meus queridos, estou aqui para fazer um vídeo explicativo. Conseguimos transformar uma RT38 em on-off e eu vou mostrar o dispositivo aqui para vocês entender como funciona lá. Mas antes de mostrar o dispositivo, nós vamos falar da problemática que nós temos na RT38. A RT38 nós temos um problema de transformar ela para on-off devido às portas, quando abre o ventilador do freezer, ele já desliga. E se o nosso relé estiver atracado, ele vai desatracar e o compressor on-off vai desligar. Para religar novamente fica complicado. O segundo problema que nós temos é que o ventilador ele reduz uma tensão de 12 volts quando está bem quente para até 8 volts quando ele está mais gelado. Então ele diminui a rotação do ventilador. Fazendo isso, um relé comum, ele desatraca também. Então nessa problemática, modelo RT38, dois evaporadores com válvula, temos ainda a questão de que se nós fizermos o nosso compressor ele ligar imediatamente, a válvula ela abre só em 10 segundos e vai estar fechada, fazendo com que o nosso compressor venha partir com a válvula fechada, com os capilares fechados, e ele vai desarmar também. Então, com essas três problemáticas, nós desenvolvemos uma programação no Arduino e aí nós vamos explicar para vocês como funciona, tá? Então, para quem já tentou converter aí, quem viu o curso do Lucas, viu que é bem complicado esse refrigerador. E pensando nos outros dispositivos também, tipo LG e outros modelos que nós temos aí no mercado, esse, esse tipo de programação, com esse programa e com esse tipo de relé, está bem versátil, dá para usar em várias situações e nós vamos virar aqui para mostrar para vocês. Então, a partir desse princípio, nós desenvolvemos aqui uma ligação, né? Isso aqui é o Arduino Nano, ele é um chip, uma placa controladora. Aqui nós temos uma programação que foi instalado nesse cara aqui. E aqui nós temos alguns sinais, né? Nós temos aqui o sinal PWM nesse fio, a parte do fio branco aqui. Nós temos a possibilidade de colocar 12 volts nesse fio, só que aí não pode colocar o 5 e o 12 ao mesmo tempo. Aqui nós temos, nesse ponto aqui, GND, e no outro fio, aqui, nós temos os 5 volts. 5 volts, GND. Aqui, possibilidade de colocar 12 volts ao invés de 5 volts. E aqui nós temos o nosso Arduino Nano. Ligado a ele, nós temos um relé de estado sólido SSR 25 amperes, tá? DA porque ele é DC, entrada DC e saída alternada. Então nós temos aí uma saída alternada de 24 a 380 volts e uma entrada de 3 a 32 volts. Só esse relé aqui já resolveria muita coisa. Mas a programação desse Arduino aqui, vou explicar para vocês. Para evitar todo aquele problema, nós retiramos um sinal do chicote que vai para a nossa placa inversora. A placa inversora é essa placa aqui. Aquele chicotinho que vai aqui de 3 fios, nós temos aí 5 volts, GND, RPM e feedback. Então desses fios aqui, nós colocamos os 5 volts aqui, nos 5 volts, fiozinho vermelho. Novamente aqui, GND, nós colocamos
no GND, que vai entrando 5 volts e o GND, e aqui o RPM, que é o nosso sinal PWM, tá? O nosso sinal PWM está nesse fio laranja que nós temos aqui nessa garra de jacaré, tá? Então aqui nós entramos com o nosso sinal PWM. Então, nesse carinha aqui existe uma programação de detecção de 40 Hz até 18 kHz. Então, ao entrar essa frequência de 40 Hz até 18 kHz nesse cara, ele vai contar 15 segundos e vai habilitar o nosso relé. Se houver uma repartida, por exemplo, o sinal PWM, que é esse sinal aqui, ele desligar e religar novamente, existe uma proteção chamada Code Down, e essa proteção vai esperar 5 minutos para poder religar novamente. Então, se desligar o nosso PWM e religar em 10 minutos, ele entra automaticamente. Se o nosso PWM ele desligar e religar novamente, ele vai contar 5 minutos mesmo que tenha sinal PWM aqui, tá? Então ele conta com esses dois timers, timer inicial 15 segundos e intermediário de 5 minutos. Diante disso, diante dessa frequência de 40 a 18 kHz, de entrada nós temos uma saída para o nosso relé, habilitando o nosso relé aonde tem uma luzinha, tá? Então essa seria a especificação desse produto que nós desenvolvemos aqui, para resolver essa questão da RT, tá? Nós vamos aos testes. O que nós fazemos para testar? Que essa plaquinha já está ligada, ela está ligada numa fonte 5 volts. Aqui nós temos uma fonte 5 volts, que vem o fio até esse ponto aqui, onde nós retiramos um GND e um fio 5 volts que vem para a nossa plaquinha. Aqui essa garra é um aterramento do nosso testador. O nosso testador, deixa eu explicar para vocês, nós fizemos aqui um testador de compressores. Então aqui nós temos um testador, nós podemos testar compressores, aqui dentro tem um módulo frequencial da Embraco, a qual nós podemos modular com o gerador de PWM. Nós temos essas 3 garrinhas aqui. Aqui eu tenho PWM, aqui eu tenho meu GND e aqui eu tenho 12 volts se eu quiser, tá? Para testar ventiladores e outras coisas. Então, aqui temos um fusível inicial. Aqui, se nós ligarmos, acende a luz e liga a placa inversora. Se eu ligar aqui, eu ligo a minha fonte e o meu gerador PWM. Se eu ligar aqui, eu ligo os meus 12 volts naquela garra ali. Se eu ligar aqui, eu ligo a saída de PWM nessa garra aqui. Fio verde, botão verde. Ok? Então, se eu ligar aqui, eu vou estar com os meus 12 volts ligado e desligado, porque eu não vou usar agora. E aqui com o meu pulso de PWM, tá? Então aqui nós temos o nosso testador. Eu vou usar ele para colocar o sinal PWM aqui na entrada do nosso Arduino Nano, tá ok? E aí nós vamos fazer esses testes para vocês entenderem como que nós vamos funcionar, tá? Então aqui nesse botãozinho aqui eu dou um start no meu Arduino, aqui nesse botão eu dou um start, então ele startou e
a programação inicial seria 15 segundos depois que entra o meu PWM, tá? Inicialmente não tem PWM, então ele não vai ligar. Quando ligar, nós teremos aqui um relé de estado sólido, onde tem um LED que vai acender. Para ligar e para confirmar, nós vamos colocar a ponta de prova. Nós ligamos um compressor. Esse compressor aqui, ele é um compressor R600 on-off, que ele tem um capacitorzinho, né, aquele ponto ali, entrada de energia aqui. Nós vamos ligar o multímetro em paralelo com o nosso compressor. Vamos colocar em corrente alternada. Nesse momento o nosso compressor ele está funcionando. Perdão, houve um equívoco aqui. Eu coloquei aqui na entrada, mas não é aqui. É nesse fio e nesse fio. Então nós não temos energia no nosso compressor. Tá ok? Então LED desligado, compressor já conectado, sem tensão aqui inicialmente. Então o que nós vamos fazer? O nosso Arduino, nós vamos resetar ele mais uma vez. Apertamos aqui e resetamos. Então nosso tempo está zerado e nós vamos ao mesmo tempo ligar o nosso PWM, nós iniciarmos o nosso contador para ver se dá 15 segundos. Então vamos ligar o nosso PWM numa frequência de 17 kHz e vamos contar o nosso tempo e ficar vendo aqui, ó, nosso multímetro, o tempo e o nosso compressor ele ligou, tá? Então deu aí 15 segundos, nosso compressor ligado, ó. Então nosso compressor ligado, 110 volts saindo para o nosso compressor. Se nós desligarmos o nosso PWM, o nosso compressor ele desativa, o nosso relé desativa. E o tempo nós vamos zerar novamente. Vamos zerar. Então aqui nós zeramos o nosso tempo. Aqui nós estamos com o relé desligado, nosso PWM desligado, tá? Então nós vamos ligar o nosso PWM e contar o nosso relógio. Aqui eu vou dar uma pausa para que quando chegar próximo aí dos 5 minutos eu volto para o nosso relé ligar. Então já estamos chegando aqui em 5 minutos, despausei o vídeo e o nosso compressor ligou. 110 volts, antes de 5 minutos um pouquinho. E aqui estamos com o PWM ligado. E o compressor nosso está ligado. Barulhinho, não sei se dá para vocês ouvir. Tensão de 110 volts ligada nele. E o nosso relé acendeu o LED. Tá ok? Agora nós vamos para um outro teste, fazer essa frequência aqui abaixar para 40 Hz. Aqui está em 17,49 kHz. Nós vamos abaixar ela até 40 Hz e vamos ver se funciona também. Então aqui nós ajustamos para 40 Hz. Nós vamos dar um restart no nosso Arduino e vamos contar 15 segundos, mas já passou, né? Vai dar uns 12 aí. Vamos ver se liga. Vamos aumentar uns 2 Hz aqui, vamos ver se liga. E ligou o nosso compressor. Por causa de 2 Hz fez uma diferença aí no Arduino. Tá? Então, aqui nós temos um compressor ligado.
com o nosso delay. Se nós desligarmos, o nosso LED desliga o nosso compressor, tá? O nosso relé de estado sólido desliga. E aí, se nós ligarmos aqui, agora ele vai demorar aí 5 minutos para religar. Bom, fiz uma pausa aqui. Vamos ver ele religar. E aí eu já vou falando com vocês por que que eu fiz isso. Eu peguei uma geladeira aí, RT38, e não conseguia ajustar de jeito nenhum. Dava problema na válvula, na questão dos testes que eu estava fazendo, tentando colocar um off nesse refrigerador. E tentei de umas 5, 6 maneiras diferentes. O próprio Lucas aí no curso falou que não dava. E eu consegui resolver desse jeito aqui. Desenvolvi esse sisteminha. Já tem 2 meses da geladeira lá, tá funcionando, 1 ou 2 meses. A geladeira funciona redondinho. Não tem problema de ficar desarmando nem cortando pelo protetor térmico. Tá funcionando tudo certinho até agora. Já fui visitar a cliente umas 3 vezes lá, a geladeira. E a geladeira tá tudo certinho, as temperaturas mantendo refrigerado, a válvula de passo funcionando normal. Não troquei capilar, só troquei o compressor on-off e coloquei esse sistema aqui depois de sofrer bastante, tá? Então esse sisteminha ó, acabou de ligar, 111 volts. Esse sisteminha foi o que me salvou. Ganhei o meu din-din. Só para vocês terem uma ideia, o compressor dessa geladeira tá R$ 2.000, né? E se queimar a placa aí fica pior ainda. E com um sisteminha desse nós conseguimos fazer funcionar. Coloquei aí a venda no Mercado Livre, vou passar o link para vocês. Conseguimos fazer ele funcionar por na faixa de R$ 1.500. Nós entregamos um serviço de qualidade para o cliente, economizamos no serviço, no compressor, e economizamos aí e conseguimos executar o serviço, aprovar o serviço. Tá ok? Então, então esse sisteminha aí que nós colocamos, foi o que salvou a gente. Pode ser que tem técnico aí que vai criticar a gente, como eu já fui criticado algumas vezes, mas não tem problema, tá? Para quem quer. Para mim, resolveu o meu problema. E para quem está com esse problema também, está disponível aí no Mercado Livre 3 peças, tá? Então, obrigado, desculpa o vídeo longo aí, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.